o reino de Deus. Jesus afirma a Pilatos, que seu reino não é deste mundo. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. João 18 verso 36. Pelas palavras de Jesus, o reino de Deus só será implantado após o juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25 verso 31 a 34. Em hipótese alguma, o reino de Deus se mistura com os reinos deste mundo, pois este mundo está em trevas totais, e sobre outro governo maléfico. Assim é que os comprados por Jesus do rei deste mundo, são transportados para outro lugar, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1 verso 12 a 13. Até o juízo final, o diabo se declara Senhor e Rei deste mundo a Jesus, e o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor seu Deus, e só ele servirás. Lucas 4 versos 5 a 8. Jesus em outra ocasião, declara que o diabo tem o seu reino neste mundo tenebroso, e cheio de demônios. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma, não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Mateus 12 verso 25 a 26. Jesus revela nos evangelhos, que este mundo é um abismo cheio de demônios perversos, e ele mesmo veio ensinar que existe um reino de luz, que não é aqui na terra. Dando graças ao Deus Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1 verso 12 a 13. Paulo deixa bem claro, que este mundo é o império da morte de Satanás, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2 verso 14 a 15. Jesus na cruz, com sua morte sem pecado, destruiu o poder da morte pela ressurreição, e agora tem as chaves do inferno para libertar os cativos da morte. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1 verso 18. Até a cruz de Cristo, este mundo era o império da morte de Satanás. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5 verso 17. O Velho Testamento, pois estava mergulhado no império da morte de Satanás. O concerto da lei dada no Sinai, só podia ser concerto da morte, pois a morte reinava. Ouçamos o apóstolo Paulo falando, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso é o ministério da morte, gravado em pedras, etc. 2 Coríntios 3 versos 5 a 7, pergunta-se, se o Velho Testamento foi dado quando reinava a morte, e se as tábuas da lei, dadas por Jeová no Monte Sinai, são o ministério da morte, Jeová trabalhava para o diabo, ou o diabo trabalhava para Jeová? Se o diabo se declara rei deste mundo, como Jeová também se declara rei deste mundo, quando imperava a morte. Porque Jeová Altíssimo é tremendo, e rei grande sobre toda a terra. Salmo 47 verso 2. Pois Jeová é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Jeová reina sobre as nações,
Salmo 47 versos 7 a 8, porque o reino é de Jeová, e ele governa sobre as nações. Salmo 22 verso 22, Jeová reina, tremam as nações. Salmo 99 verso 1, quem não te temerá a ti, ó Rei das nações? Jeremias 10 verso 7. Jeová, para ser conhecido como Rei deste mundo, fundou um reino de mortos, e vós sereis um reino sacerdotal, e um povo santo. Êxodo 19 verso 6. Existem dois tronos neste mundo. Existem dois reis no abismo. Deus desceu de sua glória, para reinar no reino tenebroso junto com o diabo. Para complicar mais o reino dos mortos de Jeová, Jesus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3 verso 13. Se só Jesus subiu ao céu e desceu do céu, de onde veio Jeová? Jeová afirmou que desceu, e matava todo mundo para largar o império do diabo. Em Hebreus 2 verso 14 a 15, está escrito que o império da morte é de Satanás, e se Jeová mata, então alimenta este império. Jesus desceu para arrancar os homens da morte, e do diabo. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5 verso 24. O Pai nunca desceu, mas enviou seu Filho. Autoria: Pastor Olavo Silveira Pereira.